bom dia. Tudo bem com você? Hoje é domingo, dia do Senhor. Dia da gente adorar a Deus e de aprender da sua palavra. Por isso eu te convido a pegar a sua Bíblia e abrir no primeiro livro de Samuel. Você já pegou a sua Bíblia? Estou esperando um pouquinho só, hein? O título do nosso estudo de hoje é Deus ouve a oração de Ana. Você já achou o primeiro livro de Samuel? Ele vem logo depois de Ruth, aquele que nós estudamos a semana passada. Agora eu acho que você já está com a sua Bíblia. Mas antes da gente dar continuidade e entrarmos no texto, vamos estudar um pouco do seu contexto. Primeiro nós precisamos lembrar que nós terminamos o livro de Ruth. O livro de Ruth se passa naquele período que é conhecido como o período dos juízes. E nós falamos um pouquinho disso semana passada. O período dos juízes é aquele período onde as pessoas agiam faziam as coisas achando um padrão de certo e de errado nelas mesmas. Ou seja, elas faziam aquilo que elas achavam certo e não se importavam muito com o que de fato, com aquilo que de verdade é correto. Nós aprendemos que é Deus quem determina aquilo que é certo e aquilo que é errado. E se temos um padrão daquilo que é bom e vem de Deus, o que é mal é o contrário à vontade de Deus. É aquilo que ofende ao nosso Deus. Isso é muito importante. Isso precisa permanecer com a gente. Porque ainda que nós não vivamos no mesmo período que eles, a gente precisa saber que Deus é o que determina. É a vontade de Deus que determina aquilo que é bom para a nossa vida. Mas vamos seguindo por aqui. O livro de Samuel, ele é uma transição, ele é um período onde termina o tempo dos juízes, sendo Samuel o seu último juiz, e é o período onde inicia aquilo que é chamado de monárquico. Monárquico é uma palavrinha um tanto difícil, né? Mas monarquia, monárquico, significam um único rei, um único arquê, né? Um único líder, um único poderoso, um único principal, que na realidade seria o rei. Então, Israel deixa de ser liderada pelos juízes e passa a ser liderado por um rei. O problema disso, que nós vamos aprender no correr do livro, é que esse rei era segundo os reis das outras nações, dos vizinhos. Cada nação que era vizinha de Israel possuía um rei. E Israel desejava ter um rei como elas. E quando eles pensam dessa forma, e sabendo que o grande rei de Israel na realidade era Deus, eles estão rejeitando a Deus e por isso eles vão sofrer. Sofrer porque vão ter como rei alguém que é conhecido como Saul. E este rei, segundo o padrão de reis forte, esbelto, era igual assim as outras nações possuíam. Era o rei que todo reino queria ter, mas apenas na questão da beleza, da estatura, da forma de falar, mas na realidade ele não era segundo o coração de Deus. E nós vamos aprender que o rei segundo o coração de Deus é Davi. Nossa, o rei Davi, o grande rei, aquele que é gerado de Jessé, que foi gerado de Obed e que foi gerado de Ruth e Boaz, como nós terminamos a nossa última história. Em relação agora à autoria e o propósito deste livro, é muito difícil determinar. Ninguém sabe ao certo quem é o seu autor. Embora o livro leve o nome de Samuel, é bem provável que ele não seja o seu autor, mas alguém que escreveu tempos depois dele, alguém envolvido com o ministério profético, mas que não tem o seu nome revelado. Mas isso não importa muito. Importa é que o livro ele é completamente aceito e ele faz parte da Bíblia
e ele tem conteúdos importantes para nos mostrar como aconteceu a história no período em que marca a transição dos juízes para os reis. E ele é muito importante para nos mostrar também a providência de Deus, aquela palavrinha que nós estudamos lá na aula de Ruth, a providência que mostra que Deus tem controle sobre toda a história. É verdade, meu amiguinho? Você precisa estar ciente disso. Não há nada que escape à vontade do nosso Deus. E os objetivos de hoje é aprendermos, primeiro, a confiar em Deus, segundo, a honrar a Deus e terceiro, a esperar em Deus. São 3 objetivos e grave bem, meu amiguinho, grave bem você que está estudando, porque eu vou fazer essa pergunta lá no finalzinho desse estudo, tudo bem? Vamos seguir agora direto no livro. Então vamos lá. No seu capítulo 1, nós vamos ver a respeito de Eucana e as suas esposas. Logo no início, percebemos que este homem era alguém que temia a Deus e que ia todo ano até Siló adorar e sacrificar a Deus. Ele oferecia sacrifícios por si mesmo e por suas esposas. Ele tinha 2 esposas. E aqui a gente precisa falar a respeito disso. A Bíblia nos ensina que não é correto ter 2 esposas. Que, segundo a vontade de Deus, Deus preparou o homem para se unir a uma só mulher, a carne da sua carne. Isso é agradável a Deus. Mas nós sabemos que as pessoas elas cometem erros. Eucana havia cometido esse erro. E por causa desse erro, havia um conflito na sua família. Porque Penina, uma das esposas, tinha filhos. Já Ana não tinha. Ana era outra esposa. E ela sofria por não ter filhos. E ela sofria mais ainda porque Penina tinha muitos filhos. E zombava porque Ana não tinha. Naquele período, naquela época, as mulheres que não podiam ter filhos eram mal vistas. Eram vistas como pessoas que não foram abençoadas por Deus. Então elas sofriam bastante por conta disso. Essa é uma imagem que ilustra essa situação toda. Tá vendo lá? Aquela lá atrás é Penina. E ela tá zombando de Ana. E Ana tá triste. Ana sofre por não ter filhos. Mas não ia ficar assim. Nós vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos perceber que numa dessas idas de Eucana a Siló, depois de Ana ter refletido bastante sobre tudo o que estava acontecendo, ela vai até o lugar onde ficava o templo e lá ela chora muito e pede a Deus que lhe desse um filho. Vamos ver no texto como está escrito? A partir do versículo 9. Acompanha na sua Bíblia. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto de um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana chorava abundantemente porque pedia a Deus um filho. Ela estava muito, mas muito triste, como eu já expliquei um pouquinho atrás. Então ela faz um voto com Deus. Vamos ver o que diz o texto? No verso 11, então, está escrito: E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana faz um voto com Deus. Ela não apenas pede um filho, mas ela diz a Deus
que se ele lhe desse um filho, ela o consagraria a Deus. Ela o devolveria para que ele o servisse plenamente, de todo o coração. Isso fica registrado quando ela diz: não passará a navalha. Eu pus aí no slide que você está vendo um texto de Números capítulo 6, versículo 5, que é onde fala a respeito do nazireu, todo aquele que é consagrado a Deus e de como eles deveriam viver. Ela estava dizendo aqui que faria um voto de nazireu, onde ela devolveria o filho para que ele aprendesse no templo a respeito da palavra e para que ele fosse um grande homem consagrado e voltado ao serviço do Senhor. É isso que ela faz, uma promessa muito dura. É uma promessa que nem todo mundo pode cumprir. É uma promessa que exige grande responsabilidade. E assim se fez. Vocês vão ver que Deus dá a ela um filho. E isso lhe causa muita felicidade. Por essa imagem, nós podemos ver à esquerda, quando Ana diz ao seu esposo que está grávida. Já do lado direito, Ana já com Samuel grandinho, preparado para voltar ao templo. Porque agora ele seria um rapaz, um jovenzinho consagrado a Deus. Alguém que vive para fazer a vontade de Deus plenamente. Nós pudemos perceber que Ana honrou a sua palavra. E nós vamos ver no continuar do texto, e eu peço inclusive que você gaste tempo com isso, leia o capítulo 2, vocês vão ver a declaração belíssima que Ana ela faz, por causa que Deus favoreceu a ela. E nós vamos ver que depois dela deixar Samuel no templo, pode ter certeza, como mãe ela deve ter ficado muito triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque Deus ouviu a sua oração, realizou o seu pedido e agora ela pôde honrar a Deus entregando o seu filho como ela havia prometido. Nós vamos ver que Deus dá a ela muitos outros filhos. Faça esse exercício, leia até o capítulo 3, que é onde a gente vai continuar a partir da semana que vem. Mas agora eu faço uma pergunta para você. Você se lembra que eu disse logo no início desse estudo? Quais são então os 3 objetivos dessa lição? Vamos refletir a respeito deles? Vamos ver se você lembra de todos eles. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? O primeiro é confiar em Deus. Nós vamos ver que a atitude de Ana foi a de confiar em Deus, mesmo diante de muita dificuldade. E você, jovenzinho, mesmo quando estiver muito triste, mesmo quando estiver sofrendo bastante, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a buscar a Deus. Ore a Deus. Conte a Ele as suas necessidades. Conte do que você precisa. Porque a exemplo de Ana, Ele nos ouve. Em nome de Jesus, Ele nos ouve. Jesus nos ensina isso, que tudo quanto nós pedimos a Deus, segundo a sua vontade, Ele irá nos ajudar, irá realizar. Então aprenda você, jovenzinho, aprenda você a confiar em Deus. O segundo ponto, eu nem perguntei. O segundo ponto é o quê? Honrar a Deus. Mas como que Ana honrou a Deus? Ela honrou a Deus cumprindo o voto que ela tinha feito. Como eu disse, é um voto muito difícil de se cumprir, porque ela é mãe, era seu único filho, e ela foi devolver a Deus no templo para que ele crescesse como um sacerdote, como alguém que dedicasse a sua vida, um nazireu, dedicasse a sua vida, consagrasse a sua vida para Deus. Não é fácil, mas ela honrou. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos prometer nada a Deus que a gente não possa cumprir depois, porque fazer isso é pecar contra o Senhor. Isto foi um exemplo de honra. Ana honrou o Senhor. E qual é o terceiro? Qual é o terceiro? Esperar em Deus.
Ana soube esperar no Senhor. Ana, ela confiou em Deus, contou as suas necessidades, prometeu a Deus que faria um voto, que entregaria, que devolveria, consagraria seu filho plenamente ao Senhor, e o fez. E ela esperou no Senhor, e Deus lhe concedeu muitos filhos, muitos filhos. Deus abençoa o seu povo, e assim como Ele fez com Ana, Ele fará com você também. Confie nele. Bom, nós chegamos no fim dessa história do dia de hoje. Nós aprendemos boas coisas deste livro, mas nós vamos perceber que o propósito dele é muito maior, é mais amplo, e é de mostrar como que Deus, que está no controle de toda a história, cuidou para que todas as coisas acontecessem como Ele havia dito desde lá do início, como que a partir da união de Ruth com Boaz, nos nossos últimos estudos, que gerou Obed, Jessé e Davi, e como isso irá acontecer até o momento em que nascer o nosso grande Senhor, o nosso Salvador, o nosso resgatador, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu espero continuar com você, podendo te ensinar isso toda semana. Que Deus te dê muitas bênçãos, que Ele possa te ajudar a você aprender muito da palavra dEle e pôr em prática, hein? E eu te espero até a semana que vem, que nós vamos continuar no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Fique com Deus.